E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a Stock Car, as duas primeiras etapas da Stock Car. E bom, aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais este podcast. Hoje a gente vai falar sobre Stock Car, retornando aí pra gente falar sobre essa categoria, não só sobre as duas primeiras corridas realizadas em Goiânia, mas também as duas provas que foram feitas em Interlagos. A gente não vai entrar muito em detalhes das corridas, mas a gente vai comentar um geral do que aconteceu nessas etapas, né, que já foram realizadas no campeonato. Exatamente. Bom, e vale lembrar sempre da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies, onde você pode apoiar o financiamento do Boletim do Paddock, ou seja, a manutenção e a continuidade do nosso trabalho. E no link do post, no post da publicação desse podcast, tem o link do Apoies, onde você pode se tornar um apoiador do Boletim do Paddock. Outra forma de também apoiar o nosso trabalho é conferir os nossos vídeos lá no canal do YouTube e também, se você preferir, se tornar um membro por lá pela plataforma, que também vocês vão estar auxiliando no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Eu acho que agora está na hora do Rubens também falar um pouquinho para vocês do Baião do Grid, que é um outro podcast sobre Stock Car. Exatamente, podemos falar que é um spin-off aqui do BBcast e lá do Zona de Ultrapassagem, onde eu e o Gabriel Salaf nos aprofundamos mais nas etapas, no preview da Stock Car, onde que a gente percebeu aí uma necessidade que a categoria tinha de ter um podcast mais dedicado a ela, exclusivamente a ela, e aonde que nós pretendemos, conforme formos criando aí público, também criando um engajamento maior, convidando alguns pilotos para participar de entrevistas e também outras personalidades envolvidas com a Stock Car. Então, no post desse episódio tem o link do nosso Twitter e também do nosso podcast, onde você pode ouvir, já tem o preview lá da etapa de Interlagos, também já fizemos sobre as duas primeiras provas lá em Goiânia, e você pode conferir toda semana aí uma novidade no seu feed com o Baião do Grid. E a brincadeira do nome do Baião do Grid, eu quero que, para quem está ouvindo aqui e ainda não ouviu lá o Baião do Grid, se você identificou, comente com a gente, que eu acho que é uma boa sacada do nome que nós tivemos. Bom, Débora, a etapa começou lá em Goiânia e é interessante que a gente teve o retorno da etapa, tem nas suas atividades retornadas, e a gente teve dois estreantes, né, na categoria que são de peso, são de renome, que é o Tony Kanaan e o Felipe Massa, que são dois pilotos que vieram a acrescentar bastante para a categoria. O Tony Kanaan, por exemplo, nas redes sociais ele comentou que muitos fãs dele, americanos, estavam querendo saber como eles poderiam acompanhar a corrida, porque eles querem ainda acompanhar o Tony Kanaan como piloto. Então, o Tony Kanaan articulou junto com a equipe, ele tem na Twitch dele a transmissão das coisas da Stock Car para o público americano, também para quem quiser acompanhar em inglês, então é feita a transmissão. Também temos a transmissão pela Motorsport TV, onde pessoas do mundo inteiro podem assistir a Stock Car. Então a Stock Car está se tornando cada vez mais global, vamos pôr dessa forma. Por hora apenas internacional, mas um dia, quem sabe, se torna uma categoria global. E tem transmissão também em russo, né? Exatamente. Então o Vladimir Putin está conseguindo assistir, os descendentes dos Romanovs também. Mas isso é interessante da chegada do Tony Kanaan e do Felipe Massa também. Não é só por motivos da chegada deles, mas é uma expansão que a Stock Car está criando. A Stock Car está ampliando muito, está esticando muito seus braços para atingir o maior número de fãs, mas por hora, na pista, a gente continua vendo algumas pequenas, não falhas, mas pequenos fantasmas que a gente já estávamos acostumados. Mas voltando à questão dos estreantes, Felipe Massa e Tony Kanaan ainda não tiveram, né, duas provas boas no campeonato. Eu acho que antes de tudo é interessante ver todo esse crescimento da Stock Car, porque acho que é uma categoria que muita gente aqui no Brasil tenta comparar ela de alguma forma com a Fórmula 1, assim, questão de organização, e agora a gente tá vendo um cuidado um pouco maior, assim, da categoria, realmente ver o produto que eles têm, buscar expansão. Isso é bem importante porque, por mais que fosse uma categoria
muito grande, assim, que tem um renome muito bom, que tem piloto que acaba saindo de outras categorias e escolhe a Stock Car para poder correr. A gente viu nesse fim de semana, assim, o Antônio Félix da Costa vindo correr aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas a partir do momento que ele decidiu vir correr e participar de mais uma etapa da Stock Car, a gente teve outros pilotos também de fora, que fazem parte da própria Fórmula E, comentando e querendo vir correr aqui, né? Então a gente vê que a Stock Car, ela é grande, mas o produto ainda era muito concentrado aqui dentro do Brasil, então por que não expandir, né? E isso eles estão buscando. Acho que é interessante a gente ver que em rede social também eles estão mais ativos. Algumas falhas que a categoria tinha ao longo dos anos, eles estão tentando corrigir e tornar esse produto mais atrativo para outras pessoas também poderem acompanhar, né? Isso a gente vê que tem fãs desses pilotos pelo mundo inteiro que gostariam de continuar acompanhando suas carreiras, assim como você falou do Tony Kanaan, e isso é bem importante. Mas esses pilotos que estão chegando agora na categoria ou que tiveram alguma passagem rápida na Stock Car, eles ainda estão tendo um pouco de dificuldade, e a gente já sabia que isso ia acontecer. Assim como a gente tá falando lá na Fórmula 1, que os pilotos trocaram de equipe e eles estão precisando se adaptar aos carros, na Stock Car acontece a mesma coisa. A gente teve a mudança de um ano, né, de 2019 para 2020 por carros novos, o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla. Foi uma adaptação, um ano de adaptação para todos os pilotos que estavam na categoria, e para esses novos também está sendo uma adaptação, tentar lidar com esses carros. É um carro que o pessoal relata muito, assim, que o ponto de frenagem mudou, a forma como o carro se comporta na pista mudou, gerenciamento de pneu também, assim, é uma categoria complicada e não é todo mundo que chega aí vai ter facilidade para lidar com esses carros. Eu achei interessante que, pelo menos nesse fim de semana em Interlagos, a gente viu o Felipe Massa, né, que na primeira etapa ele teve um incidente ali, até acabou prejudicando o Gustavo Frigoto, que é um piloto estreante da categoria, mas dessa vez o Massa, ele fez uma corrida assim mais diferenciada na segunda prova que teve em Interlagos e terminou na 7ª posição. Engraçado, né? Massa terminando em 7º, que novidade. Mas conseguiu terminar em uma posição que é boa, né? Que apesar que ali na Stock Car a gente tem 20 pilotos pontuando, você está mais acima acaba trazendo mais pontos, né? E isso a gente vai acabar vendo realmente com esses pilotos aí que estão na categoria agora. Exato. Bom, você comentou até mesmo de estreias. Nós temos também estreia de 2 rookies, né? O Gustavo Frigoto, que até nós já entrevistamos aqui no Boletim do Paddock. Tem um vídeo com a entrevista dele, que também vai estar no post desse podcast, onde você pode conferir. Então, assistindo, não deixe de comentar lá no YouTube e compartilhar. E lembrando, né, se você é ouvinte do BBcast e não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, veja para se tornar um membro do canal. E também teremos live comentando a Stock Car e a Fórmula E nesta terça-feira. Então, assista que vai ser bem interessante. É um combo aí para você chegar bem informado na nossa live e poder participar lá com a gente no chat. Falando dos estreantes, né, a gente tem o filho do dono da Brown lá, o Hein. Christian Hahn. Hein é o John Hein lá do Zona de Ultrapassagem. Um efusivo abraço ao nosso amigo que está residente em Portugal. Mas o que é interessante é que o Christian Hahn teve um bom desempenho nas 2 corridas, na questão de conseguir se manter e ter boas disputas, foi interessante. Gustavo Frigoto, cara, parece que a sorte ainda não abraçou ele, nosso amigo Frigoto, porque na primeira corrida, como a Débora comentou, lá em Goiânia, o Felipe Massa tocou nele, ele acabou não completando a segunda prova. E neste domingo em Interlagos, Tuca Antoniazzi tocou nele, já ficamos sabendo aí que houve um entendimento entre eles, que não foi nada de péssimo, então foi toque de corrida mesmo. Já na segunda prova, infelizmente a roda se desprendeu do carro, coisa que acontece, é normal quando você tem um campeonato que é muito disputado, qualquer segundo conta, qualquer milésimo vale a pena ser disputado, então é uma pena, mas a gente sabe que o Frigoto está se acostumando com o carro, então vai conseguir sim progredir bastante nesse ano no campeonato.
E é um ano que o Frigoto também, ele tá lidando, ele é o único piloto da equipe, né? Então ele tem as funções da equipe concentrada nele, mas ainda assim é um processo novo porque eles estavam na Light, agora estão na Stock e as coisas acabam mudando, né? O jeito de você lidar com toda a categoria, e tem equipes que, assim, são mais experientes, que estão há mais tempo na Stock Car, então leva um pouco de tempo realmente para poder tudo se encaixar e ficar perfeito, né? Mas a gente tá vendo, assim, boas corridas, ainda tá sendo um campeonato bem disputado, o pessoal tá realmente tentando lidar com todas essas coisas. E não demorou muito tempo da corrida de Goiânia para a prova de Interlagos, então também é aquela coisa, né? Tá lá todo mundo já se preparando para essa segunda prova e as coisas que poderiam acontecer na pista. Eu acho que essa corrida de Interlagos foi até um pouco mais acidentada do que a gente viu em Goiânia. Mudaram o formato para essa prova, foram 2 corridas de 30 minutos, então a gente teve 1 hora praticamente de ação na pista, né? Até um pouquinho mais de ação aí na pista dessas corridas. Foi diferente de Goiânia, que foi uma corrida de 25 minutos e outra de 20 minutos. Dessa vez deu pra gente sentir um pouco mais dos carros e da disputa mesmo em pista, então valeu essa alteração que a categoria optou por fazer de uma prova para outra. Exatamente, já vamos entrar nessa questão, né, Débora? Porque a primeira prova que foi em Goiânia foi o seguinte: parecia um show relâmpago numa churrascaria de uma dupla sertaneja. Eles entraram, cantaram uma música, saíram, você nem percebeu. Porque simplesmente foi chato. E a categoria teve uma resposta rápida, isso que eu achei interessante. E isso que está sendo bem legal da Stock Car esse ano, é que a gente está vendo respostas rápidas a eles às críticas. Antes a gente criticava, parecia aquela crítica de balcão de padaria, ficava só ali, só as coxinhas que os olhos que nos ouviam. Hoje não, hoje a categoria eu acho que está mais próximo também, principalmente com nós que conseguimos até conversar mais com assessores de imprensa, pessoal que é envolvido com a categoria, então faz com que... uma que ideia do que eles estão achando, né? Exato. Então, só para situar vocês, na primeira etapa, como a Débora falou, as corridas eram 2, uma seguida da outra, nem parava para alinhamento, ia certo do posição com um grid invertido dos 10 primeiros, exatamente. E então você tinha uma prova de 25 minutos e outra de 20. Acontece que a de 25 minutos era algo normal, já era algo previsto, que foi até gostosa de corrida. Mas a corrida de 20 minutos teve a questão de safety car, que atrapalhou bastante, que prejudicou bastante o seu andamento. E para esta etapa agora de Interlagos, já decidiram que ia ser 30 minutos, 30 minutos. O que foi muito bom. Eu gostei bastante. Eu gostei porque a gente conseguiu ver o Daniel Serra um pouco mais atuando como realmente ele gosta, sabe, estudando mais para fazer ultrapassagem. A gente conseguiu ver pilotos disputando mais posições sem precisar ter a afobação de ter que ultrapassar logo porque a corrida ia acabar. Então foi bem legal essa dinâmica que esse tempo mais extenso das provas deu para esse final de semana. Eu acho que assim, a corrida de 25 e a de 20 minutos, né, na primeira corrida, que era um pouco mais longa, eles tinham que realizar a troca do pneu, que era obrigatório, e se quisessem fazer o reabastecimento. A segunda corrida de 20 minutos ali em Goiânia não tinha a necessidade de reabastecimento ou troca de pneu, então não tinha aquela janela de parada para os pilotos realizarem. E 25 minutos, assim, a gente considerando que eles iam ter 3 voltas para poder fazer essas trocas, acaba que perdia um pouco também da dinâmica da corrida, né? Porque tem aquele momento que todo mundo tem que ir para os boxes, parar, e se você olha em 25 minutos, você acaba comprometendo aí um bom tempo só para essas paradas, né? E agora Interlagos teve a readaptação. Assim, são coisas que estão acontecendo principalmente por questões de TV também, do tempo que a categoria tem para poder exibir as suas corridas. Aquela negociação ali agora, principalmente com a Band, porque a categoria conseguiu um espacinho de novo para a transmissão popular, né, para transmissão em TV aberta. Então as coisas estão sendo muito mais negociadas com a Band do que acho que com a própria Stock Car, né? Então a Band também falou que podia ceder um pouco mais de tempo para Stock, e aí eles conseguiram também abrigar e fazer 2 corridas de 30 minutos. Ali em Goiânia também a gente sentiu um pouco da dificuldade que teve, porque a segunda prova teve
a questão do safety car, que roubou 10 minutos de uma corrida de 20 minutos, então comprometeu bastante aquela corrida. E eu lembro que, assim, depois de Goiânia foi a chuva de críticas e acho que foi um momento, assim, horrível para Stock, porque a gente tava tendo a abertura do campeonato com uma chuva de crítica, com o pessoal falando demais sobre as coisas que tinham acontecido, e realmente foi, assim, um episódio muito ruim, porque além do fato daquele safety car de 10 minutos que teve, também teve o pós, né, que foi as punições e da quantidade de alteração que teve do resultado das corridas, né? Então, assim, eles tentaram responder agora para Interlagos, uma prova um pouco maior, deu para poder sentir mais dos carros e do desempenho deles. Também a gente viu, não mais disputas, porque acho que a Stock Car é muito disputada, mas a gente conseguiu ter mais tempo para poder ver o pessoal utilizando o botão, o push, né, o push to pass, também o botão que alguns pilotos receberam com a votação do piloto, né, daquela rodada ali, e as coisas estão se encaminhando, acho que para um ano melhor, assim, da Stock Car, né, as coisas ainda estão se ajeitando. Interlagos foi uma boa corrida, acho que porque já conseguiram resolver muito dessas questões que foi, assim, que acabou roubando muito em Goiânia, né, da atenção pelo fato das críticas. Bom, Débora, como você comentou, a Stock Car teve essas mudanças, e uma das mudanças que nós tivemos já para essa prova foi a busca de resolução mais rápidas, né, para as punições. Eu, pelo menos, tive a expectativa, não, a percepção, vamos pôr assim, expectativa foi boa. Expectativa sempre tem, né? Mas a percepção de que houve menos intercorrências em pista em decorrência até do aumento de tempo, porque os pilotos tinham que resolver até com um tempo mais rápido não, eles tinham mais tempo para buscar ultrapassagem, para estudar o piloto da frente, do que antes. Se você colocar da primeira corrida, tinham 5 minutos a mais, na seguinte tinha 10 minutos a mais. Então, era uma diferença muito brutal. Nesse sentido, o que aconteceu? A gente teve menos intercorrências na pista, menos punições, até mesmo para ser analisadas. E como eu comentei até mesmo lá no Baiano do Grid, a Stock Car, ela às vezes não se motiva a investigar algo, porque às vezes ela não vê, ela não tem aquela visão do incidente. Na verdade não é a Stock Car, né? É a CBA em si. Por isso que algumas equipes vão lá, reclamam, o piloto tal tocou, o piloto tal fez aquilo. Então, dessa vez em Interlagos, não, em Interlagos aparentemente todos os incidentes foram visíveis, e aí as equipes conseguiram, a CBA, né, e a Stock Car conseguiram ali definir já punições de início. A única punição que eu acho que realmente foi um pouco assim obscura na execução dela, até a sermos informados sobre isso, foi o lance do Daniel Serra, em que o lastro de compensação do motor, ou seja, o motor Toyota ele é 3 kg mais pesado do que o motor Chevrolet. Né? Na verdade, toda a estrutura Toyota é 3 kg mais pesado que o Chevrolet. Então, logo, os carros da Chevrolet tem que carregar um lastro pequeno de 3 kg de chumbo. Estou falando de chumbo, mas provavelmente seja. O que acontece? Esse lastro que estava no carro do Daniel Serra caiu durante a volta rápida dele. E na hora de fazer a pesagem ali, verificaram que o carro dele estava com uma diferença de peso, foram verificar esse lastro, o lastro não estava presente. A gente tem que lembrar que o Daniel Serra, para esse fim de semana, ele já ia ter 30 quilos de lastro por conta do campeonato, né? Aquele mesmo lastro que teve no ano passado, ele continua valendo para isso, porque é uma forma de equalizar os carros, mas também para poder diminuir, assim, que os pilotos acabem ampliando muito a diferença do campeonato. Então, o Serra ele já estava com 30 quilos a mais no carro, que ele teve que carregar durante todo o fim de semana. A gente teve esse fim de semana só com 2 dias de atividade, que foi a sexta e o sábado. Sexta-feira com treinos livres e classificação, e o domingo, né? Exato. Então... Sexta-feira e sábado, eu falei? Não, sábado e domingo. Exato. E o que é interessante sobre o cinema do Daniel Serra? Que simplesmente informaram para todo mundo, a nota divulgada da CBA era que o Daniel Serra estava sendo punido apenas isso. Ele estava recebendo uma punição de desclassificação, né, dele da classificação, né, e ele largaria de último lugar.
Mas a CBA não informou o motivo, a equipe foi lá e informou, falou, não, é simples, o lastro de 3 quilos que o carro da Chevrolet carrega, do carro do Daniel Serra se desprendeu, caiu na volta rápida dele, até a gente só localizou esse lastro no dia seguinte, percorrendo a pista, então foi isso. E a CBA depois vem emendando, fala, a gente não falou porque a equipe poderia ficar constrangida, ou seja, a CBA quis colocar no parquinho um foguinho de que a Eurofarma removeu o lacre de segurança ou desparafusou por vontade própria ali esse laço de 3 quilos para dar uma vantagem para o Daniel Serra, sendo que foi a própria equipe que anunciou antes da CBA que, olha, o lastro caiu e caiu porque o parafuso quebrou. E que não é uma coisa muito comum de acontecer. Não, mas também não é improvável, porque a gente está falando de um peso de 3 quilos que está preso por um parafuso, provavelmente numa área externa do carro, vibração, pancada, pode acontecer, lá, normal. Tem que sobe e desce. Exato. E aí ficou muito feio. Eu acho que ficou muito feio para a CBA, que ele fala, a gente queria meio que não constranger a equipe, sendo que a equipe já estava acenando lá, falando, oi, caiu o lastro, gente, não preocupa não. Não é só isso, assim, as punições ali que a gente teve de Goiânia é um negócio, assim, muito bizarro, que você tem que tá muito disposto também a tentar entender o que é as punições que a CBA dá, porque diferente do que é o relatório que a Fórmula 1 passa, né, pós-punição ou alguma atitude que os pilotos têm na pista e vai ter alguma decisão, tem um relatório, eles falam, olha, foi aplicada punição em tal artigo, em decorrência de, sei lá, tal carro com tal carro fez isso em tal momento, e a decisão é essa, em punição, ponto, essas coisas, ou não teve nenhuma punição porque é considerado um incidente de corrida, essas coisas. Tipo, isso acontece muito na Fórmula 1. A CBA não, ela, tipo, modifica o relatório ali da corrida, troca as posições dos pilotos e aí depois ela coloca lá no final, assim, punimos tal carro, tal carro, tal carro, mas, tipo, não tem uma explicação, sabe? Alguns a gente consegue identificar o que foi porque tem imagem, tipo, porque tem imagem pra gente da transmissão. Outras coisas você tem que tentar, tipo... Bola de cristal. Bola de cristal. Você tem que tentar adivinhar. Você é bidu, pra poder tentar adivinhar o que tá acontecendo. Bidu era uma expressão que eu usava muito quando eu trabalhava na recepção, em que claramente eu tinha que saber das coisas que eu não deveria saber. Mas, por estar ali, eu deveria. Exato. E isso que é interessante. A CBA tentou de uma forma assim tampar o sol com a peneira, mas a própria Eurofarma mostrou que não é bem assim. Mas essa questão de punição foi interessante, porque até mesmo durante a corrida teve a punição do Gabriel Casagrande, porque ele teve um toque com o Alan Kodair ali na primeira volta. Diego Nunes, desculpa, é que o Alan Kodair estava do outro lado esquerdo. Isso, esquerdo. Direito. Kodair tava do direito. Você vê que Nunes tava do esquerdo. Se eu fosse piloto de carro, seria uma beleza. Vira pra esquerda, já tá no muro. Gênio da lâmpada. Mas é isso mesmo, foi com o Diego Nunes, foi o toque ali entre os dois. Então, nisso, o Alan Kodair teria, né, que poderia vencer se ele chegasse a menos de 5 segundos do Gabriel Casagrande. Então o final da corrida foi bem emocionante, que foi bem aquilo de disputa de momento certo de usar o push, né, o botão de ultrapassagem, e o Gabriel Casagrande foi muito legal que os pilotos identificaram que lá antes da junção, se você aperta o push, você consegue ligar ele de novo na volta seguinte, já no final da junção entrando na reta principal. Então os pilotos estavam utilizando isso, conseguindo usar quase que na mesma volta o botão de ultrapassagem. Então o Gabriel Casagrande e o Alan Kodair ficaram numa disputa bem bacana ali, mas no final o Gabriel Casagrande conseguiu a vitória, conseguindo, colocando ali meio segundo de diferença sobre o Alan Kodair. Então foi uma punição que trouxe emoção para a corrida, e eu acho que é interessante que fica para a CBA, que às vezes ela criando estrutura, criando uma coisa mais rápida, mais célere para poder ter a resolução das corridas, se torna mais atrativa até uma punição. Então isso foi bem legal. Teve punição também para outros pilotos durante o decorrer da corrida, mas nada que interferisse tão diretamente para a formação do grid da corrida 2, como aconteceu em Goiânia, né? Porque na corrida de Goiânia, depois que saiu a decisão do fim de semana,
o Ricardo Maurício ele não estaria largando do que era a 10ª posição que dava o direito para ele para ser o pole, né? Tanto que ele venceu a segunda corrida ali em Goiânia. E como demorou muito tempo para a punição sair, assim, alterou o resultado da corrida, mas a segunda corrida já tinha acontecido, então não tinha como alterar também o resultado do Ricardo Maurício, né? Então, assim, algumas decisões a gente sente que pela realização de 2 provas no mesmo dia, as coisas têm que ser tomadas mais rápido, porque senão, assim, acaba interferindo de toda forma o resultado da corrida, né? Eu lembro que quando acabou Goiânia também, que apesar de ter aquela decisão da CBA, em que vários pilotos foram punidos, né? Ficou aquela sensação de que, assim, o resultado ainda da corrida pode mudar em outro momento do campeonato, porque as equipes vão lá, pedem para poder fazer uma nova análise, tem sempre alguém que se sente, de certa forma, prejudicado, aí vai lá e pede de novo uma revisão. Interlagos foi mais tranquilo isso, assim, teve os incidentes de corrida, teve quem precisou ser punido logo, e as coisas já foram resolvidas. Então, assim, quando acabou a corrida, a gente já tinha praticamente um resultado definido, né? Exato, e isso foi bem legal, né? Até uma coisa que eu comentei lá no Beyond the Grid, salvo engano, no episódio 1 nosso, que foi referente às punições. Não, minto, foi no preview da corrida, que eu falei que Interlagos a gente poderia ter soluções um pouco mais rápidas, porque ao contrário de Goiânia, não criticando, não colocando, falando mal dos comissários da Federação Goiana de Automobilismo, mas o pessoal da FASP, que é da Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo, a gente já teve contato com eles tanto em provas da Stock como também nas 500 milhas de kart lá na Grande Viana, e eles tentam ter a solução mais rápida, porque eles querem que realmente seja decidido na pista. E isso foi uma previsão que eu fiz lá e que eu gostei, que eu acertei, que parece que a presença da FASP, até mesmo no decorrente do estado de São Paulo, tem muito mais provas que qualquer outro estado do Brasil, por N motivos, auxiliou, porque a gente tem que lembrar que a composição dos diretores de prova é feita pela CBA, por membros da CBA, por membros da Federação de Automobilismo do estado onde está acontecendo a prova, e isso com membros da Stock Car. Então, a presença de membros da FAS pode ter auxiliado em ter uma solução mais rápida. Então, isso é algo que pode ser observado e, às vezes, até uma discussão que pode ser levada até dentro das federações para que, quem sabe, né, eles pudessem criar, sei lá, workshops, outras coisas para auxiliar aí nos outros estados que tem menos corridas, eles puderem ter soluções mais rápidas. Mas, enfim, foi bom nesse ponto de questões de soluções de punições. Stock Car no final de semana em Interlagos mandou muito bem. Acho que só também pra gente finalizar essa questão de coisas que a gente vai ver ao longo da temporada em relação ao lastro, né? Esse ano eles mudaram um pouco a forma como é a distribuição do lastro. Do primeiro ao sexto colocado eles vão receber o lastro, tem a diferença, né? Começa com 30 quilos e o sexto colocado recebe 5 quilos e vai tendo essa mudança de um carro pro outro, né? Ano passado, o que acontecia? Se tivesse pilotos que tivesse pontuação igual, né? Principalmente ali a questão do quinto e do sexto colocado, porque ano passado só até o quinto colocado recebia o lastro. O sexto, se ele tivesse a mesma pontuação do quinto, ele ia receber a mesma quantidade de lastro que aquele piloto. Nessa temporada, eles optaram por fazer uma forma diferente. Recebe do primeiro ao sexto. Se o sétimo colocado tiver a mesma pontuação do sexto, ele não vai receber o lastro. E esse desempate acontece ali pela posição que o piloto conseguiu, pela aonde ele terminou, que gerou aqueles pontos. Então, isso determina onde ele vai estar, em qual parte da tabela, né, de pontos ali. Então, recebe só até o sexto e ainda assim, se o quinto e o sexto, por exemplo, tiverem a mesma pontuação, o quinto colocado vai receber os 10 quilos e o sexto colocado vai receber 5 quilos, mesmo que a pontuação seja igual. Eles optaram por isso, eu acho que é uma forma mais justa até. Quem tá ali em sétimo consegue mudar um pouco a sua estratégia. É difícil porque, assim, estocar. Quando a gente olha a tabela de pontos, muitos pilotos às vezes acabam ficando realmente empatados em pontos. Isso acontece porque
o formato, né, da categoria permite que isso acabe acontecendo, porque é um campeonato que não conta-se tanto as suas vitórias, mas sim o resultado que você tem nas duas provas. Então, se você consegue juntar uma quantidade de pontos boa, você tem chance, sim, de estar disputando ali com os primeiros. Então, eles optaram por manter, né, esse lastro, como eu já falei. Ele é uma forma que a categoria encontrou para poder equalizar também os carros e para poder aumentar a disputa na pista. Nesse fim de semana a gente viu o Daniel Serra com 30 quilos, né, nesse carro, e ele falou, eu não tenho certeza se a minha classificação vai ser muito boa, pole vai ser mais difícil porque eu tô com muito peso no carro, mas de qualquer forma, o Serra, antes da punição dele, tinha conseguido um 4º lugar, né, então assim, isso vai fazer diferença pro restante do ano. E aquele que tá ali no 7º lugar, que às vezes vai ter a mesma pontuação que o 6º, tá um pouco mais livre de não ter que usar esse lastro e competir de uma forma melhor com esses pilotos que estão com o lastro. Mas eu ainda, essa questão do lastro, eu ainda acho que assim, é meio que uma forma de tentar punir quem tá indo muito bem no campeonato, né? Mas se a categoria encontrou essa forma para poder manter a competitividade, porque já que tem duas marcas diferentes aí no grid, então que seja dessa forma. Essa questão ainda do lastro do sucesso, eu acho que ainda pega bastante. A gente gosta de chamar ele de bigorna, né? Porque é uma bigorna da Acme que o Coyote coloca em cada um dos carros. Eu, particularmente, não sou tão fã assim. Eu tenho minhas reticências, mas não sei. Acho que é uma coisa ainda que é mais para se acostumar. Bom, Débora, eu falei várias vezes nos BBcasts passados sobre Stock Car que um dos perigos da Stock Car é ter o Daniel Serra gostando do campeonato. Se o cara pegou gosto pelo campeonato, é algo perigoso para os seus concorrentes. E nas outras temporadas, na verdade, né, a gente tinha o Daniel Serra chegando à liderança do campeonato até do meio do campeonato para frente. Eu só ficava líder no meio do campeonato, só voltava a ser líder quando vencia o campeonato. Era uma coisa bem diferente do que está sendo agora. Segunda etapa, o cara segue líder com bons desempenhos, algo que pode esquentar ainda mais o campeonato daqui para frente. Complicado, né? Daniel Serra já começar gostando aí do campeonato, né? O cara que anda em carros de GT, turismo, essas coisas, e o Serra tá aí já numa boa performance, né? É complicado porque a gente viu um domínio da Eurofarma em Goiânia, com o Serra ganhando uma corrida e o Ricardo Maurício outra. E agora, nesse fim de semana, a gente teve a primeira corrida do Daniel, que não foi muito boa, por conta dessa punição que fez ele largar lá do fim do grid. São 32 carros, então não deu para ele fazer muita coisa na primeira corrida. Mas na segunda ele teve uma leitura assim muito boa da prova, né? E a equipe também do que poderia ser feito, né, pro Daniel pontuar e conseguir manter aí um bom desempenho no campeonato. Então, ali a gente tem a Eurofarma vencendo com o Antônio Félix da Costa, que superou substituiu o Ricardo Maurício, mas conseguiu vencer a segunda corrida, e aí, por ele ter chegado na 10ª posição da primeira, ele largou como pole da segunda corrida, e o Daniel Serra terminando no segundo lugar, né, enfrentando o pessoal ali, realizando ultrapassagem para poder conseguir terminar muito bem essa corrida. Então, é uma equipe que, aquela coisa, não é só o Daniel Serra, mas a equipe em si, pegando o gosto e conseguindo lidar, porque depois de 2 vitórias em Goiânia, a quantidade de pontos que eles conseguiram já somar ali, e agora conseguem um bom resultado na segunda prova, a gente já deixou gosto para quem é um forte candidato realmente a vencer, né? Por mais que talvez a final não seja realizada em Interlagos, a gente já vai falar sobre isso, tem já um bom resultado garantido aí pro restante do campeonato. E a Eurofarma, acho que como ninguém, assim, né, como poucos que a gente vê na Stock Car, eles conseguem trabalhar com o regulamento no bolso, né? Tipo, eles já conquistaram os pontos ali, agora vão administrando. A gente viu essa corrida do Serra muito pontuada pelo fato dele ter muito cuidado para realizar as ultrapassagens. Ele é um piloto de endurance, ele sabe que muita coisa não se decide
já ali na hora. Ele sabe como é que a Stock Car funciona, que precisa conquistar pontos independente da posição que você tá. É muito melhor você levar bons pontos para casa, mas às vezes não vale a pena você realizar uma ultrapassagem e correr o risco de perder tudo que você já tinha para poder terminar ali, né? Terminar uma corrida bem. Então, assim, a gente já deixou meio que a Eurofarma tomar vantagem, né? Tipo a Mercedes. Coitada da Red Bull. Nesse caso, a Eurofarma mandou muito bem, né, nessa questão do Daniel Serra ter um bom carro, ter um bom rendimento. Ele tá conseguindo entregar, e é um detalhe muito interessante que você falou dele ser um piloto de endurance que faz com que em certo momento eu tava muito incomodado com a disputa dele com o Salas. Caraca, o Serra não vai disputar essa posição, mas só que você vê que ele vinha cozinhando, né, o Salas, para poder buscar a ultrapassagem no momento correto, até mesmo para anular qualquer tentativa do Salas de usar o botão de ultrapassagem contra o próprio Daniel Serra. Outro ponto que é interessante aí também da gente frisar sobre o Daniel Serra é que parece que ele casou muito bem com a Eurofarma, e a Eurofarma também casou muito bem com algumas escolhas que ela faz. Quando ela quer chamar um piloto para substituir um piloto deles, ou quer trazer algum piloto convidado, ela vai lá na Fórmula E, traz o piloto, e o piloto comanda e faz muito bem. Vídeo que Lucas de Grassi fez na Corrida do Milhão em 2019. Se não fosse aquela besteira que ele fez na tentativa de ultrapassagem com o Ricardo Maurício nas voltas finais ali e acabou tomando punição, com certeza, acho que era indiscutível que teria sido um final de semana perfeito, não só para a Eurofarma, também para o Lucas de Grassi dentro da categoria. E agora, né, Antônio Félix da Costa, que olha, surpreendeu positivamente. Tudo bem que o retrospecto dele dentro da categoria não é dos piores. Ele só tem um abandono, e nas outras participações dele com o piloto convidado na corrida de duplas, ele conseguiu ir ao pódio, certo? Então, ele sempre gostou da categoria, ele sempre namorou a categoria, e é algo que a gente até o ano passado, quando ia ter a corrida de duplas, teve ele confirmado. Aí o micróbio maldito veio e possibilitou a gente de encontrar com ele lá em Goiânia. Mas quem sabe, né? Chegando a vacina aí logo logo, a gente consegue fazer a cobertura em loco de uma etapa da Stock Car com o Antônio Félix da Costa, que quando aceitou o convite, Nick De Vries, da Mercedes, já falou: olha, escafuncha lá que um dia, quem sabe, eu posso ir. E tomara que ele tenha assistido, porque foi uma corrida empolgante para todo fã de automobilismo. A gente vê que as escolhas da Eurofarma são muito boas, né? E aí a gente tem o convite da Eurofarma surgindo logo depois que o Antônio Félix tinha vencido a corrida em Mônaco da Fórmula E, que também é um marco muito grande para a carreira dele. E ele relatou, né, que ele só chegou, deixou as malas em casa e já recebeu o convite. Ele não pensou duas vezes, né? Ele falou: tô indo. Ele até foi questionado sobre o fato do que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje por conta do Covid, das variantes. Ele falou que a Fórmula E em si ficou muito preocupada quando ele decidiu aceitar o convite, porque sabe da situação no Brasil. A gente teve corridas já da Fórmula E canceladas, eles mudaram o campeonato da Fórmula E para 2021, assim como já tinham feito as mudanças em 2020. É uma categoria que se mostra muito preocupada com essas questões do Covid, mas o próprio Antônio Félix da Costa falou que tem sim a preocupação, que ele estava se cuidando, mas que ele não ia deixar o micróbio maldito impossibilitar a carreira dele, né, no automobilismo. Então, por isso que ele decidiu aceitar o convite. Fora isso, que ele falou que tinha encontrado com o Massa dentro do avião, tinha desejado boa sorte pro Massa, que tava vindo correr aqui na prova da Stock, e aí depois ele chegou em casa e recebeu o convite para poder correr de novo na mesma categoria com o Massa, e ele ficou muito feliz e resolveu vir. É um piloto que mostra que gosta muito do Brasil, mas também porque é a oportunidade dele de ver os companheiros dele, o pessoal que ele encontra no automobilismo. Ele é muito amigo do Rubinho, então assim, ele gosta realmente da categoria, mas também o fato de rever os amigos. E ele veio aqui pro Brasil mais uma vez, como o Rubens falou já, tem um bom retrospecto na Fórmula E, sim, né? Mas na Stock Car também. E ele
mesmo sendo um carro novo, ele mostrou assim que teve muito domínio. Não conhecia Interlagos, nunca tinha andado em Interlagos como piloto. Ele esteve aqui quando ainda era piloto Red Bull, mas não correndo. E aí, nessa prova, ele teve a oportunidade de correr, conhecer Interlagos. É até bem interessante a gente ver o desempenho que ele teve, porque a classificação dele em si não foi muito boa, mas terminou a corrida na 10ª posição, largou da pole... Da pole não, né? Largou do segundo lugar, quem largou foi o Osman, que largou na pole, desculpa. Mas ali ele teve disputando com o pessoal para poder conseguir ganhar essa primeira posição, que acabou fazendo com que ele liderasse a corrida foi o fato também da segunda parada que teve, que o Osman teve que fazer uma parada mais demorada, o Antônio Félix já voltou na liderança. Ali ele estavam administrando a corrida porque também tinha o Salas com o Serra que estava próximo dele. Foi uma corrida em que ele não teve tanta distância como o Gabriel Casagrande teve a distância para o Alan Kodair, então foi uma corrida acho que bem intensa, ainda mais para um piloto que não conhecia o autódromo. Sai com uma marca muito boa e acho que é mais uma marca, né? Ganhar Interlagos é difícil e da forma como ele fez também não é nada fácil, né? Mas assim, acho que a Eurofarm ela escolheu um bom piloto para poder vir substituir o Ricardinho. E é triste pelo fato do Ricardinho não ter corrido, porque ele contraiu o Covid, né? Não pôde correr, mas a Eurofarm teve uma boa leitura aí e a gente espera quando voltar as corridas de dupla que o Félix possa vir correr aqui outras vezes. E do Milhão também, né? Do Milhão como convidado, também. seria interessante. Ele foi perguntado se ele não tinha vontade de fazer uma temporada inteira na Stock Car, considerar fazer junto com a Fórmula E. Ele falou que teve em outros momentos da carreira dele que ele tinha sim muita vontade de fazer uma temporada inteira da Fórmula E, mas da Fórmula E não, da Stock Car, desculpa. Mas hoje ele não consegue mais conciliar porque a Fórmula E acaba tomando muito espaço da vida dele, porque não é só ele fazer etapa ali da Fórmula E, ele tá em constante contato com a equipe por conta do simulador e de outras coisas que ele também desempenha. Então, para ele hoje não é mais viável conciliar as duas categorias, mas que em convites assim esporádicos em que ele possa vir fazer uma ou outra etapa, ele tem vontade sim de vir e vai aceitar os convites. Isso que é interessante, né? A gente poder ver o interesse dele e desperte, né, interesse de outros competidores de fora do Brasil a vir correr aqui. E quem sabe também Stock Car comece também, né, expandir aí as corridas, não ficar com 3 etapas em São Paulo, 3 etapas no Velocitar, 3 etapas em Goiânia, consiga também poder ir para outros locais para poder expandir o catálogo de pistas. Sobre o Antônio Félix da Costa, acho que foi muito bom mesmo. Acho que tudo isso que a Débora falou agrega bastante aí sobre a passagem dele no Brasil. Espero que retorne, espero que participe sim, tenha uma temporada completa aí no seu futuro, que a categoria continue a ser atrativa não só para ele, mas como para outros pilotos. E vamos acompanhando, né? Saber aí como vai ser o decorrer dos próximos dias, a repercussão da participação dele e ver também com os pilotos da Fórmula E que estão acompanhando aí essa passagem dele, o que eles acharam. Porém, para Daniel Serra chegar ao pódio, ele teve que disputar posições e teve uma disputa de posição ali na penúltima volta que também não foi das melhores. Ele estava em disputa com o Guilherme Sala pela segunda posição, o Guilherme Sala da KTF, que também fez uma excelente corrida, mas Gaetano de Mauro, que vinha na quarta posição, falou, não, eu também tenho o botão de ultrapassagem, eu vou usar contra os dois. Quer dizer, assim, eu tenho um botão de ultrapassagem e eles não têm mais. E foi uma sequência ali, sabe, de performance ruim. Eu não coloco culpa no Gaetano de Mauro, não coloco culpa no Daniel Serra, nem no Guilherme Salas, porque é até uma coisa que na hora, o Everaldo Marques, o Rafael Lopes e até o Lossaco, que a gente estava assistindo pela Sport TV, eles falaram, olha, esse carro... você não tem uma visão muito boa. E realmente, para quem já entrou no carro de Stock Car, você não tem a visão periférica tão boa assim. É retrovisores no máximo e ainda olha lá. Você sabe, tem muito ponto cego. E aquela fechada que o Daniel Serra e o Guilherme Salas deu, é perceptível que você viu que eles não tinham visão
de que o Não foi na Gaetano, maldade. que o Gaetano de Mauro vinha atrás. E nesse encontro ali, o ruim foi o eixo dianteiro do carro do Gaetano de Mauro encontrou com o eixo traseiro dos dois outros carros, que proporcionou uma catapulta pro carro dele. O carro dele simplesmente levantou o voo. Me lembrou bastante Mark Webber, salvo engano, 2010, 2012, lá em Valência, em que ele levantou voo ao tocar com uma Carter. Foi a mesma coisa, só que em proporções menores, porque o carro da Stock Car pesa muito mais, e ele não tem uma aerodinâmica de avião tão boa. Ele tem uma aerodinâmica muito mais de uma jaca voadora do que de um avião, comparado com o Fórmula 1, que tem uma aerodinâmica bem melhor. Mas enfim, Gaetano de Mauro ali sofreu um acidente que, se fosse no GP de Fórmula 1, nós ali do setor A seríamos felizardos em observar esse acidente, mas foi um acidente feio, no final das contas. Stock Car, a gente sempre se prepara para ter como poderia dizer, uma sensação ruim de acidentes ali, principalmente naquela região de Interlagos, onde a gente tem passagens tristes no nosso passado, de incidentes que foram violentos, que tivemos, sim, fatalidades. Então até a demora do Gaetano de Mauro de sair do carro me criou muita apreensão, mas a gente ficou sabendo ali que ele saiu do carro consciente, depois ele teve um leve desmaio, mas só que é normal, porque, cara, a pancada foi uma pancada muito grande. Muito monstra. Grosjean que o diga, né? De sofrer uma pancada ali naqueles muros ali da subida da junção. Mas, enfim, o acidente não... o pessoal falou que queimou o anticlímax da corrida, porque tava tendo a vitória do Antônio Félix da Costa. Cara, pra mim o que queimou o anticlímax da corrida foi não terem filmado a bandeirada do Antônio Félix da Costa, que dava pra ter filmado. Eu não sei aonde que a transmissão perdeu isso, sabe? Dava pra ter colocado, mas o pessoal ali se perdeu. O pessoal não conseguiu colocar e foi uma infelicidade. Então o erro foi do pessoal da transmissão e não do acidente. Porque o acidente, enfim, cara, foi espetacular, foi bacana. Gaetano de Mauro está bem, já mandou recado para os fãs. Então é algo interessante para ser estudado. Quem sabe aí a Stock Car começa a estudar mecanismos como os carros da NASCAR, né, que tem aquelas flaps no teto para impedir que o carro levante voo. O acidente do de Mauro foi... a gente olha assim, porque as imagens foram bem ruins pelo fato de que a gente esperava uma disputa entre ele com o Serra e o Salas, porque ele ainda tinha botão de ultrapassagem e os outros dois já tinham queimado tudo. Então, teoricamente, ele teria uma vantagem na volta final. E ali ele vem com o botão acionado, bate nos dois carros, acaba sendo catapultado, como o Rubens falou, e bate muito forte, né, no muro de contenção do lado direito da pista ali de Interlagos. Então não foi a melhor imagem pra gente ver no final de corrida, mas o resgate aconteceu rápido, também por ser próximo ali da entrada dos box. Tem muito mais gente do que se fosse do lado oposto da pista, né? Então as coisas aconteceram um pouco mais rápido. O safety car entrou, a corrida acabou com o safety car na pista, o Félix venceu. É uma parte, assim, acho que é ruim quando a corrida acaba com o safety car, mas é um acidente, né? Então a gente não tem muito o que fazer, não tem muito como culpar o piloto ou qualquer outra coisa, porque foi um incidente mesmo, não é um problema que aconteceu ali. Eu acho, na hora eu tava até falando com o Rubens, eu acho que o de Mauro foi até um pouco... muito confiante ali para poder ultrapassar os dois naquela última curva de Interlagos, porque com a potência que ele tava, ele teria mais carro para poder fazer a ultrapassagem, por mais que ele estivesse lidando com o Serra, que é um piloto muito experiente. Mas assim, é incidente de corrida, coisas que acabam acontecendo. Que bom que o piloto tá bem, né? Não sofreu nada a mais por conta desse acidente. Agora se recuperar para a próxima corrida. Quem diria que estaríamos comemorando hoje, em pleno 2021, uma notícia boa no automobilismo nacional. O Autódromo de Brasília retorna ao calendário da Stock Car. Estão já trabalhando na reestruturação, revitalização, reconstrução do Autódromo de Brasília. É algo para se comemorar, sim. Eu já vou começar criticando a todos que acharam que não era legal, que começaram a frase falando: mas como é em Brasília, já sabe como é que é. Dá vontade de falar assim: meu filho, no Brasil já sabe como é que é. Toda e qualquer obra pública no Brasil a gente já sabe como é que é. Mas
Eu tô muito empolgado mesmo. Eu tenho muita vontade de fazer uma cobertura no Centro-Oeste brasileiro. Tava com uma esperança muito grande ano passado de fazer de Goiânia, ainda tô com muita vontade. Queria muito uma etapa, sabe, Nordeste. Goiânia, Brasília para cobrir. No futuro no Nordeste também, que seria espetacular. Então, eu fiquei muito feliz. É uma felicidade que eu compartilhei bastante esses dias com o Fernando Campos, lá do Dupla Aerodinâmica, porque há muita gente fala, em particular entre nós, de que seria bacana ter essa corrida lá, principalmente porque a gente tem muitos seguidores, muitos ouvintes em Brasília, em Goiânia, que com certeza uma etapa dessa, com todo mundo aí já com fim de pandemia, todos vacinados, seria muito bacana a gente se confraternizar. E até mesmo se você é ouvinte de Goiânia e Brasília, já se sinta convidado, que com certeza quando tiver tudo certinho, 100%, provavelmente 2022, a gente vai se encontrar sim nessas etapas. Então, eu fiquei muito feliz, a Débora também, né, Débora? E é legal, porque a gente tem mais um local para automobilismo nacional, já que a gente já vê que Curitiba, por exemplo, provavelmente nos próximos anos aí o autódromo vai sumir, não vai existir mais. Assim, a gente tem a oportunidade de ter uma obra, né? Ter mais um autódromo. Tudo bem, não é um momento assim que a gente fica tão contente em ter obras assim, que a gente acha que outras coisas são um pouco mais importantes. Mas também é um lugar que, assim, existia e foi abandonado, sabe? E não recebeu mais corrida. Então é um patrimônio que tá perdendo dinheiro, porque se você não tem manutenção, não tem nada, o negócio tá abandonado. Exato, é o que a gente chama no direito de dar função social ao bem público, né? E agora vai ser dada essa função social àquele bem público que está parado. E bem público parado é dinheiro desperdiçado. Então, é ruim quando a gente vê que teve uma obra que foi abandonada que não tem outra finalidade, né? Então, estão dando um destino para ele, que ele já era um autódromo e não é assim uma obra nova, sabe? Que vai desmatar um lugar, que nem era o autódromo lá do Rio de Janeiro, que queriam fazer, desmatar uma área para poder construir um autódromo. Isso não tem necessidade, entendeu? Mas aquela área já tava ali, então por que não utilizar ela, né? Dar um fim para aquilo. A Stock Car e o Banco BRB fizeram essa parceria para poder revitalizar essa área, essa estrutura ali, trazer de novo esse autódromo para Stock Car, mas também para que outras categorias possam utilizar ele. Então isso também é muito bom. Sei lá, vai ter um retorno de truck, um retorno dessas outras categorias que tem Porsche, tem outras que podem também utilizar esse autódromo, não fica só limitado a Stock Car, mas essa obra é desses dois. E é aquela coisa, né? Num momento de pandemia também a gente tem que pensar pelo lado que essas obras acabam gerando mais emprego, acabam mudando a região, acabam ajudando o comerciante, essas coisas, sabe? Que a gente já fala em questão do próprio autódromo de Interlagos. Isso também vale para quando uma obra desse tipo começa a ser realizada, né? Então tudo isso vai mudar e a Stock Car está planejando realizar a final dela já nesse autódromo lá em Brasília. E agora a gente vai acompanhar isso aí, porque a corrida é só em dezembro, então tem muito chão até lá. Vamos ver se até o final do ano essa obra sai com a forma que a Stock Car possa realmente utilizar esse autódromo, né? Vale lembrar que como a gente ainda está com restrições de público, por hora eles só precisam de pista, estrutura de segurança de barreiras, área de escape e box. Só, por hora é só. Então dá para sim para se utilizar. E é que a Débora falou, é interessante porque as outras categorias também necessitam de novos pátios, né, para poder disputar. Praças, desculpa. Muito obrigado pela correção. Então a gente pega e tem mais esse local para ter disputas. Então é bacana, é um fortalecimento para o automobilismo, para o esporte nacional. Lembrando que autódromo não recebe só corridas, você tem Interlagos aqui que são realizadas provas de ciclismo, são realizadas até provas de maratonismo. Então, o Lollapalooza, evento musical, essas coisas também são destinadas para autódromo, né? Não é só para estádio de futebol, mas esses lugares também acabam virando um espaço para poder receber outros eventos. Exato. Então fica a nossa torcida aí que o dinheiro seja bem empregado, seja bem utilizado e que se mantenha o autódromo, né? Porque esse autódromo tem história, foi realizado, o primeiro GP do Brasil foi realizado nele, não oficial, lá em 72,
minha memória pode estar me falhando, me corrijam nos comentários se eu estiver errado, mas foi o primeiro GP, uma corrida extraoficial do calendário, foi realizado lá em Brasília, então vale a pena sim, porque tem história, tem público e tem quem queira muito bem esse autódromo. Bom, pessoal, esse foi nosso podcast, nosso BBcast sobre a Stock Car. Falamos aí das 2 primeiras etapas, porque casou ali de corrida da Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, Nascimento tudo do Baião do Grid. Tudo próximo do outro, então ficou bem tumultuado aí pra gente poder fazer esse episódio. Mas hoje nós conseguimos colocar em dia e seguiremos firmemente aqui cobrindo a Stock Car. Então fica o convite, nossa live aí de terça-feira, vamos falar da Fórmula E da Stock Car, aproveitar a passagem do Tony Félix da Costa no Brasil para a gente poder falar das nossas impressões sobre isso. E eu sou o Rubem GP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, confiram o nosso trabalho lá no site, também no nosso canal do YouTube e até uma próxima. Avalie o nosso podcast no agregador que você está escutando e ajude a gente também a ser melhor ranqueado dentro do agregador que vocês gostam. Até a próxima! E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.